Boa noite, amados irmãos. Sejam bem-vindos a New Park Street, nesta noite de domingo, em 7 de janeiro de 1855. Quero trazer uma mensagem com o tema A Lembrança de Cristo. Nosso texto base diz: Fazei isto em memória de mim. 1 Coríntios 11, 24. Então parece que os cristãos podem se esquecer de Cristo. O texto sugere essa possibilidade, que nos esqueçamos daquele a quem a gratidão e o amor deveriam nos compelir a lembrar. Não haveria necessidade desta terna exortação se não houvesse o temor real de que nossa memória pudesse nos trair e nossa lembrança fosse superficial em caráter ou inconstante por natureza. Mas isso não é mera suposição, é infelizmente confirmado pela experiência, não como uma possibilidade, mas como um lamentável fato. À primeira vista, parece crime grosseiro demais para ser atribuído a homens convertidos. Parece quase impossível que aqueles redimidos pelo sangue do Cordeiro moribundo venham a se esquecer do seu Redentor. Que aqueles amados com amor eterno pelo Filho eterno de Deus venham a se esquecer-se dele. Mas, se isso soa chocante aos ouvidos, é infelizmente demasiado evidente aos olhos para que possamos negar. Esquecer aquele que jamais se esqueceu de nós. Esquecer aquele que derramou seu sangue por nossos pecados. Esquecer aquele que nos amou até a morte. Seria possível? Sim. Não apenas é possível, mas a consciência confessa que é um erro triste e comum a todos nós. Conseguimos nos lembrar de qualquer coisa, menos de Cristo. Aquele que deveria ser o monarca de nossos corações é justamente aquele que mais estamos propensos a esquecer. Onde se imaginaria que a memória se demoraria e o esquecimento não ousaria entrar, justamente aí, a memória falha e a negligência profana o lugar onde raramente ela lança os olhos. Apelo à consciência de cada cristão aqui presente. Você pode negar o que estou dizendo? Você não se pega esquecendo de Jesus? Alguma criatura rouba seu coração e você se esquece daquele em quem deveria estar toda a sua afeição? Algum negócio terreno absorve sua atenção quando seus olhos deveriam estar fixos na cruz? É o incessante ruído de mundo, 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 o constante ruído de terra, 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 que afasta a alma de Cristo. Oh, meus amigos, não é triste demais que consigamos nos lembrar de tudo menos de Cristo? Que nada seja tão fácil de esquecer quanto aquele que mais deveríamos lembrar? Enquanto a memória preserva uma erva venenosa, ela deixa murchar a rosa de Saron. A causa disso é bem clara, reside em alguns fatos. Esquecemos de Cristo porque, embora regenerados, ainda habitam em nós corrupção e morte. Esquecemos porque carregamos conosco o velho Adão do pecado. Se fôssemos puramente novas criaturas, nunca esqueceríamos o nome daquele que amamos. Se fôssemos totalmente regenerados, meditaríamos constantemente em tudo que nosso Salvador fez, sofreu, é e prometeu realizar, e nossas afeições errantes nunca se desviariam, mas centradas, pregadas, fixadas eternamente em um único objeto, contemplaríamos sem cessar a morte e os sofrimentos do nosso Senhor. Mas, ai, temos um verme no coração, uma casa de peste, um sepulcro por dentro, cobiças, imaginações vis, paixões malignas que, como poços de água envenenada, continuamente jorram impurezas. Tenho um coração que, Deus sabe, eu desejaria arrancar do corpo e lançar ao infinito. Uma alma que é uma gaiola de pássaros imundos, um covil de criaturas repugnantes, onde habitam dragões e se reúnem oluzes, onde mora toda a fera maligna, um coração vil demais para se comparar, enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente corrupto. Esta é a razão pela qual esqueço de Cristo, mas não é a única. Creio que há outra.
Esquecemos de Cristo porque há muitas outras coisas ao nosso redor para atrair nossa atenção. Mas, você dirá, estas coisas não deveriam nos distrair, pois, ainda que estejam perto, nada são em comparação com Jesus Cristo. Sim, mas saiba, querido amigo, que a proximidade de um objeto exerce enorme influência no seu poder de atração. O Sol é muito maior que a Lua, mas a Lua tem mais influência nas marés do oceano, simplesmente por estar mais perto. Assim, percebo que um pequeno verme rastejante da terra afeta mais minha alma do que o glorioso Cristo no céu. Um punhado de ouro, um sopro de fama, um grito de aplausos, um negócio próspero, minha casa, meu lar, tudo isso me afeta mais do que as glórias do mundo superior, sim, mais do que a visão beatífica, simplesmente porque a terra está perto e o céu longe. Ah, que dia feliz será aquele em que for levado pelos anjos para habitar para sempre perto do meu Senhor, banhar-me no sol do seu sorriso e me perder no esplendor inefável de seu rosto amoroso. Vemos então a causa do esquecimento, envergonhemo-nos dela e lamentemos em lágrimas amargas o fato de que ainda temos em nós um coração tão vil, que pode ser mais tocado pelas coisas da terra do que por Cristo, e que pode esquecer-se daquele a quem deveria se apegar com tenacidade cada vez maior. E agora, amados, venham a este solene mandamento: fazei isto em memória de mim. Que expressão terna e gentil! Se Jesus tivesse nos dito, lembrem-se de mim porque é o seu dever, não teríamos o direito de murmurar, seríamos apenas servos não merecedores, mesmo que cumpríssemos o dever. Mas não é essa a linguagem usada. Ele não diz, façam isto em recordação da salvação que lhes concedi, ou da graça que lhes dei. Não, ele diz, em memória de mim. Oh, é como se Jesus tivesse dito: olhem para este pão e este vinho. Eles são os emblemas do meu corpo e do meu sangue. Sou eu mesmo que falo a vocês. Oh, meus filhos, se vocês me amam, façam isto em memória de mim. Eu não posso agora sofrer por vocês. Eu não posso mais derramar meu sangue. Mas, lembrem-se de mim. Não me deixem ser como um estranho entre vocês. Não me deixem passar desapercebido. Fazei isto em memória de mim. Jesus parece clamar aos nossos corações, dizendo: eu amo vocês tanto. Foi por vocês que vim à terra, por vocês vivi 33 anos de sofrimento, por vocês morri, por vocês fui moído debaixo da mão do meu Pai. Então, posso pedir algo menor do que isto? Que vocês se lembrem de mim. Façam isto não em recordação da minha coroa de espinhos, embora a merecesse, não em lembrança da cruz, embora ela deva ser lembrada. Façam isto em memória de mim, da minha pessoa, do meu coração, do meu amor. Oh, se este comando tivesse sido entregue a nós em linguagem majestosa, como no Monte Sinai, nós tremeríamos diante dele. Mas como ele afasta toda resistência, é o brando murmúrio de amor. Fazei isto em memória de mim. Com certeza, este é o argumento mais poderoso possível. Quem poderia resistir a isso? A linguagem do amor tem mais poder do que a do dever. É mais eficaz do que a ameaça. Não somos chamados à mesa por uma trombeta de trovão, mas pelo convite de amor. Vinde, ó benditos do meu Pai, fazei isto em memória de mim. Oh, como é doce pensar que esta mesa foi deixada a nós como um memorial de Cristo. Outros memoriais perecem, as pirâmides de pedra cairão, e até mesmo o mármore e o bronze serão consumidos. Mas enquanto o tempo durar, esta ceia será celebrada por aqueles que amam o Senhor. E veja como é sábia a escolha do memorial. Jesus não disse, peguem uma espada e desenhem minha imagem com sangue. Ele não disse, levantem um trono em memorial. Mas tomou o pão e o vinho, elementos simples, universais e acessíveis, e os santificou como lembrete permanente de si mesmo.
E ainda mais, ele instituiu algo que seria renovado repetidamente? Se você ergue uma estátua, ela permanece e logo você deixa de prestar atenção. Mas este memorial se renova sempre, como se Jesus estivesse dizendo: enquanto vocês viverem e enquanto este mundo durar, quero que me tragam à memória continuamente. Quero que falem de mim, comam comigo, celebrem meu amor até que eu venha. Agora, queridos amigos, esta ceia é um memorial de Cristo. Fazei isto em memória de mim. E é especialmente útil porque nos desperta o coração. Os cristãos, às vezes, se tornam frios e negligentes, mas quem pode sentar à mesa do Senhor com um coração duro? Oh, se você pode participar dela friamente, se pode vir a ela como qualquer rito comum, então temo por você, temo que não conheça seu Senhor, pois foi dito: ao partir o pão, os seus olhos se abriram. Se você vier com reverência, com oração, com olhos espirituais e coração sensível, certamente verá Jesus revelado na fração do pão. E por que Jesus nos deixou essa ceia como memorial? Permita-me mencionar alguns motivos simples. Primeiro, porque ele sabia que esqueceríamos dele. Se não fosse assim, ele não teria precisado ordenar: fazei isto em memória de mim. Os homens não constroem memoriais sem necessidade. Cristo sabia que haveria muitas coisas para apagar sua imagem de nossa alma. Por isso, nos deixou essa ordenança sagrada. Oh, que ela seja um brado constante aos nossos corações. Lembra-te de Jesus. Segundo, porque ele desejava ser lembrado. É coisa maravilhosa que Cristo deseje ser lembrado por nós. Se eu tivesse sido desprezado e maltratado por alguém, eu diria: deixe-me ser esquecido por essa pessoa. Mas Cristo, que foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades, diz: fazei isto em memória de mim. Ele deseja a companhia dos nossos corações. Quer sempre que voltemos os nossos pensamentos a Ele. E será que nos recusaremos a lembrar daquele que nunca nos esquece? Terceiro, porque há bênção ao lembrá-lo. Não há lembrança mais doce do que a de Cristo. Quando você está triste, que lembrança pode aliviar melhor sua dor do que a do varão de dores? Quando o cincão o oprime, que pensamento pode trazer maior paz do que o sangue que purifica? Quando o coração se entristece, quem pode trazer mais consolo do que o Cristo que enxuga as lágrimas e cura feridas? Lembrar de Cristo é ter uma fonte de alegria eterna e, ao participar da ceia do Senhor, não apenas relembramos, comungamos. Sentamos à mesa com Ele, ouvimos sua voz, sentimos sua presença e somos nutridos por Ele. E como devemos lembrar de Cristo? Deixem-me sugerir alguns modos. Primeiro, com afeição profunda. Não apenas lembrar como quem lê o nome de um herói num livro de história, mas lembrar como a esposa recorda o marido ausente, como o órfão relembra a voz do pai. Segundo, com fé viva, crendo que ele está presente conosco como prometeu: estarei convosco todos os dias. Terceiro, com gratidão fervorosa. Ah, meus irmãos, um coração grato é um altar santo. Lembremos de Cristo como aquele que fez tudo por nós, o Salvador que nos amou quando éramos indignos, que morreu quando éramos seus inimigos. Quarto, com reverência e adoração. Esta mesa é um santuário, não uma cerimônia fria, mas um culto fervente, não um ritual, mas um ato de amor profundo. E agora, amados, deixem-me terminar com um apelo carinhoso. Alguns de vocês nunca lembraram de Cristo. Para vocês, esta ceia não significa nada. Vocês não têm parte com Ele. Oh, que nesta noite o Espírito Santo toque seu coração. Lembre-se, Jesus morreu por pecadores. Ele não morreu por pessoas boas, pois não há nenhuma. Ele morreu para aqueles que se sabem perdidos. Você se sente perdido? Então venha a Ele.
Sente-se indigno? Então ele é para você. Sente que nada pode salvá-lo? Então ele pode. Não ouse vir à mesa do Senhor sem conhecê-lo primeiro, mas não fique de fora por orgulho ou medo. Venha a Cristo primeiro e então venha à mesa. Ele mesmo convida. Ele mesmo diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Fazei isto em memória de mim. Cristo está diante de vocês nesta noite, como esteve diante dos discípulos naquela última ceia. E ele diz: meus filhos, lembrem-se de mim. Oh, não esqueçamos, não deixemos de lado no tumulto da vida. Não permitamos que ele seja um estranho em nosso coração. Lembremos de Cristo na manhã, ao acordar, na noite, ao dormir, no lar, no trabalho, na dor, na alegria. Lembremos sempre de Jesus. Fazei isto em memória de mim.